Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo irei falar sobre o oitavo episódio de Oroka na Tenshi wa Akuma Todoro. Após o episódio de abraço, né, praticamente focado só no raio de um único abraço, tivemos aqui o desenvolvimento das consequências da Amane e do Akutsu terem sido vistos, né, saindo do condomínio dela. E ali o episódio já começa com os dois fazendo meio que uma reunião estratégica, né, para lidar com o fato de terem sido vistos juntos. Afinal, a Amane, depois que ela se separou do Akutsu, ela tentou perseguir a Yuka e o Hirota, só que ela não achou eles no meio do caminho, e quando chegou na escola, já era tarde demais, pois todos já sabiam da fofoca do dia, né, por assim dizer. Já tinha tomado de conta de todo mundo e estava todo mundo interessado na história. Tanto que quando ela sentou no lugar dela, ela foi cercada por todos aqueles fofoqueiros, né? Pessoas curiosas sobre a vida dos outros que não tomam conta da própria vida e que vai lá importunar os outros para curiar a vida dos outros. Então ela é cercada ali por várias pessoas, né? O Hirota também estava ali na cadeira dele, sussurrando aquilo que havia visto, parecendo uma assombração que repetia o seu maior trauma sem parar, como se fosse um karma, algo que prendia ele naquele mundo. Tanto que ele já estava parecendo o professor deles, né? Por causa da careca. Na reunião ali, a princípio, o Akutsu tá mais tranquilo. Ele pensa, pô, isso aí não vai interferir em nada. Até que ele se toca que aquilo pode sim interferir na missão dele, né? Sobre recrutar alguém para ajudar lá no inferno. Afinal, pô, você tá com a mãe e tá cantando outras pessoas. Aí não vão gostar disso, vão achar ruim, e ele vai ser conhecido como um canalha, um galinha e coisas do tipo. Então ali ele também fica tão nervoso quanto a Mani, e ali eles bolam uma estratégia, né? Fazer um teatrinho bem fraco, sinceramente. Tanto que ninguém acredita ali, exceto a Koyamatsu, que é fanzaça de mangá. Então, por ela ser fanzaça de mangá e falar que o espaço pessoal entre eles naquele teatro ali que estava sendo feito era perfeito, não era nem próximo demais e nem grande demais, falou que aquilo não era um teatro, e sim algo real. Só ela mesma pra salvar esses dois. Parece até que foi combinado juntamente com ela, porque, pelo amor de Deus, tava tão fraco, a interpretação era tão óbvia, que só mesmo alguém pra perceber esse nuance de espaço pessoal pode dizer que era verdade, porque. E ali acabou ajudando eles, né? Já que diminuiu o bafafá. Só que a Yuka ainda tava com dúvida, né? E ela pergunta ali pra Koyamatsu como desmascarar eles, caso realmente seja um teatro. E é basicamente fazer ciúme. Então ali na hora do almoço, né? Sentam os cinco lá, o Tanigawa e o Hirota, juntamente com a Yuka, a Mani e o Akutsu estão almoçando de boa. Então a Yuka vai lá e dá um tomatinho lá pra Mani, né? Alimentar lá na boca. Assim, até aí, tranquilo, de boa, tudo no manais. E aí, então, a Mani começa a pensar, agora ela vai fazer isso pro Akutsu, fazer eu dar comida pra ele, pro Akutsu. Sinceramente, na hora eu não pensei nisso. Eu pensei, vai fazer a mesma coisa com ele, porque se é pra causar ciúme, esse é o melhor método. E para a surpresa deles, e para nenhuma surpresa minha, pelo menos, a Yuka, ela mesma vai e alimenta o Akutsu ali, né? Oferece pra ele. O Akutsu fica de boa, reage normal, não tem nenhuma reação. É o que deixa a Yuka assim meio chateada, que ela queria alguma reação dele. Mas ao ver a Mani ali, irritada, né? Com até mesmo saindo uma aura escura e maligna, deixou a Yuka com bastante medo dela. Então ela sentiu que ali tinha algo. Apesar do Akutsu não reagir bem, a Mani tinha reagido, ou seja, tem caroço nesse angu. Então, para tirar a prova de fato, a Yuka pega e chama o Akutsu para o encontro, né? Para sair no final de semana. O que a reação da mãe ainda fica mais implícita, né? De todos ali, na verdade, são pegos de surpresa. Do nada, essa declaração. E o Akutsu acabou aceitando, né, o convite da Yuka para não ficar desconfiado de nada. Então, ali, ambos saem, né? Começam numa loja de óculos, né? O Akutsu fica assim meio distraído, tentando manter a guarda alta, mas a Yuka vai meio que fazendo ele baixar a guarda. Enquanto isso, tá lá a Mani com o Tanigawa e o Hirota seguindo eles. A Mani chamou os dois para tentar evitar mal entendido, né? Se ela tá vista ali sozinha, então vai desconfiar que ela tava com ciúme ali, então que tinha algo. Se ela é vista só com um dos dois, podem pensar que ela tá no encontro. Então ela chamou logo os dois para não ter dúvida ali. Um é para ser anulação do outro, caso que alguém suspeite de encontro. E aí o encontro vai acontecendo ali, com a Mani seguindo o Akutsu junto da Yuka, né? Eles vão seguindo ali de boa, tranquilo. E a Mani vai sentindo algo, né? Um sentimento estranho pra ela, é uma dor no peito dela. Afinal, ela gosta do Akutsu e queria que fosse ela ali no encontro com ele. Ela queria estar no lugar da Yuka ali, ela está se divertindo. Afinal, os dois ali estavam se divertindo e o Tanigawa de vez em quando dava umas provocação aqui e ali.
O Tanigawa que já tinha sacado desde o princípio, né? Que a Yuka tava fazendo aquilo ali pra meio que dar um ciúme neles, um empurrão, assim, tipo, cutucando a onça com uma vara curta, pra ver se eles acordam pra vida e se mexem em fazer algo. E ele tava percebendo que a mãe tava sentindo o golpe, né? Tava se sentindo provocada, tava com ciúme. Então, ali o Tanigawa, ele acabou percebendo desde o começo a intenção da Yuka e que a Mani realmente sentiu que a Mani tem algum interesse por ele. E já mais pro final do encontro, o Tanigawa fala que tem que ir embora e diz pra Mani que se for pra ela ficar com aquela cara triste, né, seria melhor ela ser mais sincera, ou seja, para ela ser sincera com os seus sentimentos em relação ao Kutsu e não ficar escondendo ele e se machucando, obviamente, né, enquanto se machuca. Que era melhor ela pegar e colocar para fora, falar aquilo que sente, do que ficar guardando pra si e apenas se machucando e assim ficando triste. E ele também pega e fala isso pro Hiroto, né? Fala essas mesmas coisas pro Hiroto. Fala, isso aí que serve pra você também, né? Já que o Hiroto também tava ali meio pra baixo. Dando aqui um parênteses no Hiroto, se você perceber durante o decorrer do episódio as expressões, apesar de muitas cenas estar só o desenho do rosto sem alguma outra expressão ali nele, você percebe que ele tá com uma expressão e um ar mais depressivo, mais pesado ao redor dele. Isso percebe além, é claro, de quando ele chega na escola, ele tá todo branco, assombrado lá. Na hora do almoço também, que ele tá lá só expressão meio pra baixo, e ainda focando em momentos da Yuka, né, dando comida pra Kotsu, chamando ele pra encontro, coisas assim. Ele, ao sentir o golpe, quando o Tanigawa falou isso. Ou seja, há a possibilidade do Hiroto sim ter algum sentimento pela Yuka, mas devido a algo que pode ter acontecido no passado, ele ter receio de fazer isso, talvez tenha receio de perder a amizade, apesar da Yuka ser bem assertiva em relação a ele, tá sempre flertando com ele, coisa assim, mas parece ele não percebeu, ou ele talvez não tenha interesse nela, ou tenha medo de estragar as coisas caso comece uma relação e não dê certo. Então é interessante também perceber essa questão do Hirota, né? Apesar dele ser um personagem mais secundário, sem muito destaque, ali no decorrer da história, se você for prestando atenção nas expressões que ele faz, vai percebendo um certo abatimento em algumas e uma certa felicidade na outra. Os únicos momentos que ele pareceu feliz no episódio, é claro, foi quando ele tava achando que tava no encontro ali com a mãe, né? Uma felicidade de idiota, de bobo, uma cara de bobo, sorrindo feito trouxa. Mas ele só foi dar um sorrisinho, fazer uma cara mais feliz. É o sorriso mais sincero, por assim dizer, sem ser algo idiota, ficar com aquela cara de bobo que ele fez no meio do episódio. Foi quando ele tava voltando pra casa com a Yuka ali, que a Yuka pergunta de como foi o encontro com a Mani, ele fala que foi normal, mas você percebe que ele tá meio com um sorrisinho na cara, tá feliz de estar ali com a Yuka, né, ao lado dele. Afinal, ele também deve ter sentido o golpe da Yuka tá saindo ali com a Kutsui, os dois estavam se divertindo e tudo mais, também ter dado comida na boca pra ele, né, ali na hora. Ele sentiu esses golpes, mas apesar de não admitir. Bom, após o Tanigawa falar isso, né, o Hirota que sentiu o golpe, ele faz ele que vai no banheiro, né, e a Mani fica ali sozinha e acaba pensando o que o Tanigawa disse, nas coisas que aconteceu antes, né, aquele incidente lá na casa dela. E enquanto ela tá lá nessa reflexão, né, na autorreflexão dela, tentando até mesmo negar os próprios sentimentos que sente, ela escuta o Akutsu e a Yuka se aproximando. Então, ela se esconde no arbusto, mas por ali havia uma passagem de água, né, como se fosse um pequeno rio artificial. O que deixa ela molhada, né, e sem poder se mexer, pois ela faria barulho. Então ambos sentam ali no banco cujo qual ela estava, e a Yuka começa a perguntar pro Akutsu sobre a Mani, se ela acha ele fofa, ele diz que sim, algumas qualidades dela, ele vai falando da força dela, né, de ter um objetivo e não desistir do seu objetivo, e também fala da gentileza dela. Assim, ele sempre complementa a resposta no pensamento dele, para um anjo ela é bastante isso, apesar de ser um anjo ela é isso. E a Yuka ela percebe que o Akutsu tá certo ao responder, porque ele pega e para pra pensar, ele não dá uma resposta automática, fala da boca pra fora, não, ele realmente pensa naquilo. E a mãe vai ficando vermelha com isso, vai ficando envergonhada, escutando tudo aquilo dali escondida e sem poder se investir. Então a Yuka ela pergunta se ele tem uma vontade, um desejo de namorar com ela. E ele acaba mandando claro, sem revelar pra Yuka a questão de anjos e demônios. Mas ele basicamente fala que devido a certas circunstâncias que não é impossível. Basicamente é isso. E as circunstâncias seriam no caso de dela ser um anjo e ele um demônio. Ou seja, é um relacionamento impossível, são arqui-inimigos, tem a situação de cada um dos lados, né, cada um com o seu objetivo. Então seria um relacionamento inviável, improvável de acontecer e causaria muitos problemas. Afinal, são dois inimigos e, teoricamente, dois inimigos não podem ficar juntos. Claro, a Kutsui dá essa resposta assim, meio pra baixo, meio deprimido, mas a Mani que tava ali escutando, ela também sente o baque, né? E depois ela começa a pensar, realmente, isso não dá, né? Os dois acabam pensando ali nessas circunstâncias de ser inimigo e tudo mais. A Yuka, ela também fica meio sem sentido, assim, fica meio perdida, afinal, ela sentia que havia uma conexão entre os dois ali, que um parecia ter sentimento pelo outro, o que não está errado, mas é que ela não sabia de todas as circunstâncias completas, então
realmente ficaria inviável para ambos ali terem um relacionamento devido a serem inimigos mortais, por assim dizer. Eles escutam ali um barulho no local, né, que no caso era a Amane se retirando ali após sentir esse vácuo, esse peso. Só que aí então aparece o Hirota ali com duas mãos na bebida, e aí começa o interrogamento da Yuka pra cima dele, né? Já começa perguntando por que ele tava ali, pra quem era. E no momento que ele começou a dizer Lily, ele se lascou de vez, pois aí a Yuka ficou pé da vida, né? Morrendo de ciúme, já que teoricamente ele tava no encontro com a Lily, e já começou ali a esmagar a cabeça dele, né? Mesmo ele alegando que o Tanigawa também estava. O Kutsuo escutar que a Mani tava ali com eles, ele começa a pensar ali um pouco. Mas aí o Yuka meio que já volta, chama de volta pra realidade, né? Se despedindo e levando o Hirota como se fosse um cachorro na coleira. E o Akuchu, ainda pensando na Mani, ficou desconfiado que ela podia estar escutando, né? Olha pra trás, mas já não tinha mais ninguém. Afinal, a Mani já tinha saído de lá. Aí, como eu disse anteriormente, voltando pra casa com o Hirota, aí o Yuka perguntou de como foi o encontro, né? Dá pra ver que ela tá com uma cara de brava, né? Enciumada ali por ele ter saído com ela. Que ele dando um sorrisinho ali, bem, de leve, feliz por estar ali com ela. Ah, foi só normal, não teve nada demais não. Então dá pra ver que esses dois aí é um outro casal que tem futuro também, basta um aceitar o outro, né? Aceitar os sentimentos dos outros e expor seus próprios sentimentos. A Mani volta pra casa toda molhada e acabou pegando resfriado. Afinal, é sempre isso que acontece com o Japa, você se molha, pega chuva, volta para casa, mesmo tomando banho, você fica doente no dia seguinte, enfim, é algo padrão. Durante a noite, o seu avatar mostra se revelando, né, saindo novamente, e após a Indy mostra lá o avatar da Mani na escola, como se estivesse substituindo ela. Detalhe, ela já havia avisado a escola que não iria, pelo menos algum colega. Tanto que estava todo mundo ali fofocando já sobre ela não ir naquele dia. Inclusive, a Kutsune ficou surpreendendo ela também, praticamente. Mas aí, a maior surpresa foi quando ele viu o avatar da Mani sentando-se ali ao lado dele. Afinal, da última vez que se encontraram, ele quase morreu. E o episódio acaba aí com o Akutsu, né, tendo este choque, por assim dizer. Foi isso que aconteceu neste oitavo episódio. É um pouco mais de movimento, por assim dizer, né? E também uma tentativa de desenvolvimento dos personagens, né, de fazer cada um perceber os seus sentimentos, entretanto meio que voltando para estaca zero devido às circunstâncias de cada um, afinal por serem inimigos, eles, na cabeça deles não podem ficar juntos, além, claro, de cada um ter seu objetivo, e foi isso. Me digam o que acharam desse episódio, melhor que o último, com certeza, afinal o último só foi o raio de um abraço, tô traumatizado com aquilo, muita enrolação pra pouca coisa. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá um dislike, tchau e até a próxima.